Mutação do gene BRCA. Você já ouviu falar sobre isso? Já ouviu esse termo? Talvez alguns aqui conheçam a história, por exemplo, da Angelina Jolie, que fez a retirada das mamas para prevenir câncer. Por conta disso, ela tinha mutação nesse gene. Então, nesse vídeo eu quero comentar um pouco sobre essa alteração. Nós falamos muito disso em câncer de mama, mas também pode ocorrer em câncer de ovário, por exemplo. Sobre o que é isso, quais são os pacientes que têm indicação de fazer esse tipo de teste. Então é um vídeo que é muito útil para quem tem o câncer, está tratando, ou para quem já teve, de repente, pensar na família, se precisa fazer alguma testagem, enfim, pelo menos ligar esse alerta. Então, vem comigo nesse vídeo entender isso melhor. Bom, eu sou o Luciano, sou médico oncologista clínico, então se você está aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha ele com mais pessoas, que isso ajuda o YouTube a entregar mais esse conteúdo e essa informação chegar a quem mais precisa. Eu tenho certeza que esse conteúdo pode ajudar muita gente, pode fazer diferença aí para várias pessoas. Então eu peço para vocês esse apoio. BRCA, vocês já ouviram falar sobre isso? Então, basicamente, ele é uma abreviação para Breast Cancer Gene, ou um gene relacionado a câncer de mama. Inicialmente ele recebeu esse nome, hoje nós já sabemos que não é exatamente relacionado a isso, mas enfim, para a gente entender o que ele é. Na verdade, todos nós temos esse BRCA. E ele, num primeiro momento, a função dele é prevenir câncer, é evitar. Como assim? Então, no nosso corpo, nós temos células se dividindo ali o tempo todo. E nessa divisão podem ocorrer erros. E o BRCA ele faz o quê? Ele faz reparo, faz essas correções, evita que essa célula diferente se desenvolva. Então aí a gente entende o seguinte, se eu tenho um BRCA mutado, modificado, que não funciona bem, essa célula que se divide e tem algum erro, ela pode se proliferar. E a partir daí, a partir de vários erros acumulados, gerar um câncer. Então é nisso que afeta uma mutação, eu ter essa alteração. E basicamente isso vai acontecer o quê? Em pessoas mais jovens. Então nesse grupo de pacientes na faixa de 30 anos, 40, que nós vamos ver esse tipo de alteração, porque normalmente a pessoa já nasce com essa mutação. Então esse é um ponto de atenção. Essa mutação de BRCA, nós temos exames para identificar isso, porém é importante entender que não é para todas as pessoas, ele é um exame de alto custo, nós não temos hoje ele disponível no sistema público, então ele tem que ter uma indicação precisa. Quem que é o paciente, então, a paciente que eu vou indicar esse exame? Então, por exemplo, uma mulher que tenha câncer de mama na faixa etária dos 30 anos, ou pelo menos abaixo dos 45, câncer de mama triplo negativo, câncer de mama em homens. Então esses são alguns exemplos que muitas vezes nós podemos indicar esse teste. Já tem histórico ali na família, mãe que teve câncer de mama muito cedo, irmã, por exemplo, já tem um histórico grande na família dessa doença. Então é importante a gente fazer uma avaliação e entender se esse paciente tem um risco para essa mutação. Isso porque, quando eu falo, por exemplo, em câncer de mama, nós estamos pensando aí em uma minoria dos casos. Se eu pegar todos os casos de câncer de mama, pegar, por exemplo, 100 pacientes, eu vou ter em torno de 5 ali que têm mutações de BRCA. Então, é uma minoria, não é a maioria. Isso muda um pouquinho em câncer de ovário, onde nós temos aí em torno até de 20% dos pacientes podem ter essa mutação de BRCA. Então, isso já muda um pouco. Além de câncer de mama, ovário, nós podemos também ter alterações, por exemplo, para câncer de pâncreas, câncer de próstata. Eu posso em um outro vídeo trazer mais aí sobre esse tema, se vocês tiverem até interesse, podem deixar isso nos comentários. E aí então, a mulher teve um câncer de mama, por exemplo. Eu vi essa indicação, fiz o exame e ela tem uma alteração no BRCA. O que isso significa então? Quem tem mutação de BRCA1, por exemplo, nós temos o BRCA1 e 2, no 1 ela tem em torno aí durante a vida um risco de desenvolver câncer de mama entre 60%, podendo chegar até 80%. O BRCA2 um pouquinho menos, em torno de 40%, talvez um pouco mais ali. E quando a gente fala em câncer de ovário, também algo em torno aí de 60%. Então, vejam, é um risco muito grande de ter a doença. E mesmo para a mulher que teve câncer de mama e tratou, se ela tem a mutação,
ela pode ter um novo câncer no futuro. E a partir daí, então, vem algumas indicações que nós podemos fazer para essas pacientes. E aí, de novo, eu vou chamar a atenção para o caso da Angelina Jolie, que talvez algumas pessoas conheçam. Então, se eu conheço alguém, uma mulher, por exemplo, que tem uma mutação de BRCA, e eu sei que ela tem esse risco grande de desenvolver o câncer durante a vida, nós podemos indicar para ela uma conduta que é um pouco mais agressiva, mas que é preventiva, que seria a retirada dos ovários e a retirada das mamas. Claro, isso tem que ser muito bem discutido, avaliado, entender o desejo da paciente, mas é uma conduta que visa o quê? Evitar o desenvolvimento do câncer. Especificamente no ovário, nós sabemos que esse risco de câncer geralmente é em torno ali depois dos 35 anos. Então, o ideal é que se faça ou próximo dessa faixa ou antes, caso a mulher já tenha prole constituída, ela já tenha tido filhos, não tenha mais desejo, então a gente eu poderia indicar, por exemplo, essa conduta. E no caso das mamas ali vai depender também, mas o ideal seria fazer a mastectomia bilateral. O que é isso? A retirada das duas mamas para reduzir o risco de desenvolver essa doença. Outro dado importante é, se eu, por exemplo, ou o paciente, ele teve um diagnóstico, teve essa mutação de BRCA, seria interessante fazer o teste nos filhos, porque isso pode ser passado por gerações. E aí, a partir daí, você já sabe que essa pessoa, esse filho, por exemplo, que tem essa mutação, ele já tem que fazer um acompanhamento diferente. Então isso é importante também dizer, né? A gente tem dentro da oncologia, além da parte de tratamento, que talvez é o que a gente mais fala e chama atenção, mas essa parte preventiva também pode entrar. Principalmente hoje, que nós conhecemos cada vez mais essas mutações, essas alterações, que nós temos acesso a testagens, sabemos como essas coisas funcionam. Então você que está aqui assistindo, por exemplo, tem muito caso histórico de câncer na família, ou mesmo teve câncer, tem dúvida com relação a isso, é interessante fazer uma avaliação, procurar esse tipo de ajuda. E aqui a ideia desse vídeo não é nem dizer que você tem que fazer o teste ou não, mas entender se esse é o seu caso e ver se faz sentido isso para você, para os seus filhos, dependendo do histórico que você tem na família. Então, é importante a gente ter esse alerta, porque nós podemos fazer esse tipo de prevenção. E aí, só antes de encerrar o vídeo, para complementar, hoje, eu até tenho um vídeo aqui no canal falando sobre terapia-alvo. Hoje nós temos uma terapia-alvo para isso. Nós temos, por exemplo, um medicamento chamado Olaparib, que nós podemos usar para pacientes que apresentam essa mutação. Ele tem uma ação muito específica, vai depender ali do tipo de indicação, mas só para vocês entenderem que hoje é assim que a oncologia tem se desenvolvido. Você conhece a mutação, o gene afetado, e você tem uma droga que age especificamente ali naquele local. Então fica esse ponto de atenção aí. Esse é um tema também que eu posso abordar aqui com mais detalhes, caso vocês queiram, pode deixar aí nos comentários. Certo, pessoal? Era essa informação que eu queria trazer no vídeo, então espero que ajude aí, talvez algumas pessoas que estejam assistindo, que estejam tratando câncer, por exemplo, tenham dúvida quanto a isso, vale a pena, ou se você não tem, viu o vídeo, mas, por exemplo, tem um histórico importante aí de câncer na família, que isso sirva de um alerta e possa chamar a sua atenção, ou mesmo se você conhece alguém, de repente manda o vídeo para ela ver, para entender isso melhor. Certo, pessoal? Esse era o conteúdo que eu queria trazer para vocês. Se vocês puderem se inscrever no canal, deixar esse apoio aqui, curtir o vídeo, isso me ajuda bastante. Beleza? Até o próximo!